A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma das mais importantes instituições de ensino superior do Nordeste brasileiro. Em 2018, a UFRN completa 60 anos e, para entender a importância desta instituição no processo de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, é necessário entender o seu poder de transformação social. Parte dessa longa trajetória de 60 anos é formada pelas histórias de vida de professores, alunos e funcionários. Narrativas distintas que se entrelaçam e que sempre possuem algo em comum: a UFRN. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na UFRN. Eu acho que a universidade, por tudo que elas transformam. Quando eu comecei aqui, nossa, a universidade, gente, você não tem ideia. Hoje eu olho para a universidade e eu fico pensando assim, meu Deus, como a universidade mudou. Como é uma instituição que olha para frente, que cresce, né, e que busca. A gente, claro, tem os erros e tem coisas ainda, muita coisa para melhorar. Mas como essa instituição cresceu nesses anos, como ela se desenvolveu, né, em todos os aspectos, assim. Dependesse de mim mesmo, eu saía nunca. Eu tenho orgulho do que eu faço, gosto do que eu faço, do ambiente e dos colegas de trabalho. Então isso faz com que eu tenha vontade de acordar e vir para cá. Isso, né? Acho que também ao longo desses 10 anos a gente vai construindo diversas relações com pessoas mesmo, fazendo amigos, né? Então, boa parte dos meus amigos com quem eu saio hoje, eu conheci aqui na universidade, né? São pessoas com quem até hoje eu tenho um vínculo, pessoas que me viram constituir a minha família, que me viram sair do trabalho, entrar aqui como concursado, né? Então, e a gente acaba também formando um laço afetivo com o próprio espaço, né? Porque eu estudei aqui no setor 2, né? Aqui próximo do Xixila, e hoje trabalho no Xixila, né? Então eu também tenho essa relação de afetividade também com a própria instituição em si. Eu cresci muito aqui, em todos os sentidos. Cresci, eu aprendi, eu vi situações, momentos diferentes aqui no UFRN, que foi uma experiência muito válida para mim. Eu estou me aposentando, mas tudo isso está tudo guardadinho aqui no meu coração. E aí eu vim aqui para fazer uma apresentação de dança. O meu grupo de dança se apresentou aqui na UFRN em 1998, 20 anos atrás, por ocasião da primeira vez que a UFRN recebeu a SBPC. Né? Então eu tive um contato prévio com a universidade, com o mundo da academia, através dessa vivência da SBPC de 20 anos atrás, né? Foi tudo, a UFRN foi tudo para mim, porque eu iniciei aqui como estudante, logo após bolsista e com certo tempo entrei como funcionária. Então é uma história muito importante, grandiosa para mim. Como estudante de economia, por ser um curso noturno, daria maior oportunidade de se trabalhar durante o dia, estudar à noite. Aí eu fui convidado pela universidade, pelo departamento de material, né? Seria o departamento de serviços gerais, que é hoje o departamento de material e patrimônio, para ingressar um grupo de pesquisa para incluir o patrimônio, todo o patrimônio da UFRN no sistema de computação geral, que não seriam os microcomputadores de hoje, seriam os computadores grandes, né, que chamavam NPD, Núcleo de Processamento de Dados, com a promessa de que os melhores estudantes, entre 30 e 10, seriam contratados. Daí eu diria que foi a maior oportunidade que eu tive na minha vida, porque mesmo como estudante estagiário, eu comecei a perceber que a universidade era um ambiente excelente de trabalho, né? No sentido de humanização, de integração, de compreensão. Daí eu passo a ser contratado, né,
como assistente de administração. Concluo o curso de economia e logo fui equiparado a técnico de nível superior economista, né? Eu não queria ser servidora pública. Não queria. Os primeiros meses foi bem difícil, assim. Eu não queria, assim. Eu achava serviço público uma coisa que era uma coisa que não funcionava. Não era isso que eu queria para mim. Não era. Eu queria trabalhar em outras coisas. E aí, o seguinte, eu precisava trabalhar, né? Não queria ser servidora pública, tanto que nos primeiros meses eu tenho até vergonha de dizer, eu nem dizia que eu era servidora, se perguntasse para a profissão eu dizia que eu era estudante. Levei um tempo para me acostumar. E aí, aí eu fui buscar, gente, mas eu preciso trabalhar. E aí eu fui começar a entender. A gente não tinha computador, não tinha internet, então a gente chegou do concurso, eu recebi uma máquina de calcular, que você tem que fazer a folha manual todo mês, então eu passava o dia calculando. E recebi um caderninho, uma cópia de um caderninho que dizia algumas coisas que tinha que fazer, só. Eu digo, meu Deus do céu. E aí eu chorava muito, os primeiros dias eu chorava, porque eu digo, meu Deus, e como é que... Aí eu comecei Tinha uma senhora que eu não entendia porque aí eu ia buscar o porquê das coisas, aí dizia, não, mas é porque sempre foi assim. Eu sempre pensei de uma forma muito sistêmica, eu nunca consegui trabalhar as coisas sem saber o porquê que eu estou fazendo e a relação que isso tem com o todo. E aí eu precisava entender porque eu tinha que proceder daquela forma no trabalho, porque aquele caderninho, sabe aqueles caderninhos que tem uma espiral assim de arame, pequenininho? Aquele caderninho não me dizia nada, porque aí eu comecei a descobrir que eu estava num ambiente que tinha muita coisa para fazer e que era muito interessante, não era aquilo que eu pensava. E realmente aí eu passei a gostar. E depois eu descobri que as normas, a lei, né, e aí eu comecei a estudar, e sempre estudando, lendo e interpretando, e aí sim, fazia tudo, começou a fazer sentido as coisas, e não era aquele mundo, aquela coisa horrível que eu achava que era uma coisa, né, não, tinha muitas possibilidades dentro do trabalho, não era fácil, mas tinha, então eu comecei a me adaptar e fui me identificando. E é uma história de transformação, até porque eu brinco, né, com essas palavras por eu ser trans. É uma história de superação também. Então a UFRN, ela me acolheu, ela foi o meu espaço, assim, seguro. Porque quando, infelizmente, na minha casa não tive esse acolhimento, eu cheguei na UFRN e aí pedi esse acolhimento, tive todo um cuidado, fui muito bem cuidada e aí acabei fazendo minha transição de gênero aqui dentro. Então, a UFRN para mim foi uma casa onde eu pude trazer uma transformação enorme e de alguma forma angariar direitos para as pessoas trans. Então, dentro da UFRN acabei tendo alguns direitos, né? Conquistado não só pela universidade, mas também fora daqui, mas com a ajuda daqui, por exemplo, com o Núcleo de Práticas Jurídicas, porque eu fui a primeira transexual do estado a trocar nome e gênero, na época, sem ter feito uma cirurgia de readequação genital. E tudo isso foi pela UFRN. Então, a minha história com a UFRN, ela é positiva. Eu tenho realmente algo bom a contar. Eu fui a primeira mulher transexual do Brasil a estar numa residência feminina, que na época foi considerado o maior passo em direitos humanos de uma universidade federal. Então, realmente, eu tenho uma história legal, assim. E a minha primeira experiência foi de me perder aqui dentro, porque eu achei muito grande e eu não sabia me localizar e fiquei procurando onde é que era. Pensei em entrar na biblioteca, mas tinha uma pessoa lá no balcão e as pessoas iam nesse balcão primeiro, eu não entendi o que era. Depois de um tempo que eu entendi que é porque tinha que deixar a mochila lá, né? Então, assim, foi essa experiência de realmente deixar tudo muito grande, de não saber me situar aqui dentro, né? E foi realmente esse período de vir conhecer a universidade para saber onde eu iria vir fazer a prova do vestibular, do meu primeiro vestibular. O momento mais marcante são muitos. Eu quero frisar bem o contato com o setor de trabalho, os funcionários, estudantes, a UFRN em si. Eu adorava andar aqui, caminhar. Do modo geral, é tudo, principalmente o grupo de trabalho, os estudantes. Eu fui bolsista. Aí daqui a pouco eu estava lidando com bolsista. Isso me marcou muito. Pessoal, eu vivi muita coisa importante e marcante na UFRN, né? Por exemplo, acho que academicamente, ter assistido a Edgar Morin aqui no anfiteatro
do campus, né? Eu me senti como se estivesse na Grécia Antiga. O intelectual era como se Mohan fosse Platão e estivesse falando para a Ágora, né? Esse anfiteatro daqui completamente lotado de pessoas em silêncio para ouvir um dos mais importantes pensadores vivos do mundo fazer sua reflexão. Academicamente, esse foi, eu acho que o momento, e a Orquestra Sinfônica da UFRN, ou seja, mistura de ciência e arte. Devo isso à minha orientadora de doutorado, professora Ceissa Almeida, do GRECOM, Grupo de Estudos da Complexidade. Para mim, esse foi o momento mais marcante academicamente. Agora, para a minha trajetória pessoal, foi a minha própria transformação. Porque quando eu entrei na universidade, eu ainda não era uma pessoa trans. Aliás, eu era uma pessoa trans que ainda não tinha iniciado sua transformação. Então, as leituras, as vivências, o tipo de sociabilidade que eu encontrei na universidade me ajudou a operar essa transição com sucesso que hoje eu tenho. Nossa, são vários, mas o mais marcante foi quando eu decidi ser Emily, né? Porque imagine, você passa numa forma de garoto, e aí do nada você se descobre enquanto mulher e você vai em busca do teu sonho, que é ser Emily Mel Fernandes de Souza, que na época era de fato e agora é de direito por causa dos meus documentos. Então realmente esse foi o momento mais marcante da minha vida, porque eu perdi muita coisa e ao mesmo tempo eu ganhei. Então eu perdi toda a minha família, perdi o apoio dela e ao mesmo tempo eu ganhei o fato de ser eu. Então eu fui em busca da minha identidade enquanto mulher. E aí esse é o mais marcante pra mim, assim, porque eu lembro que um dia eu tava sentada com uma bolsa de ladinho, sem ter pra onde ir, e alguns meses depois eu estava na residência feminina, já tomando hormônios, já transformando meu corpo, já buscando meu nome, né, como Emily, o meu gênero, e tendo apoio da minha turma e apoio da universidade. Então a gente vê que é um contraste. Eu saio de um limbo, de algo muito difícil, para algo seguro, para algo estável. E isso é marcante porque não acontece com a maioria das pessoas trans. A maioria das pessoas trans sofrem muitas violências brutais. Nós somos o país que mais assassina pessoas trans no mundo. Então eu tive assim um bumbum pra lua. Eu brinco assim que eu tive um bumbum pra lua porque ao invés de eu ser rejeitada e negligenciada, eu fui aceita. E eu não fui só aceita, eu fui acolhida. Então esse é o momento mais marcante, o momento que eu decidi ser Emily, ali, de transição, no sentido de hoje eu não vou ser nunca mais essa pessoa. E foi bem perto do meu aniversário, né? Foi no mês de junho. Eu lembro até hoje, há 6 anos atrás. A minha grande experiência com a UFRN não foi exatamente dentro da UFRN. Foi, na verdade, assim, de fazer o concurso para técnico administrativo aqui, né? E ser aprovado, né? Porque... e quando eu recebi a notícia, foi algo que me emocionou muito, que me deixou muito feliz, que deixou minha família muito feliz, porque eu venho da família que tem condições financeiras muito humildes, né? A gente sempre viveu no aperto, e assim, quando eu descobri que eu passei, foi muito emocionante, porque eu passei para um cargo de nível superior e eu já tinha um mestrado, então isso aí ia aumentar na minha renda. E eu vibrei muito assim, porque eu queria muito me casar, né? Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria ajudar os meus pais financeiramente, e depois que eu fui aprovado, eu consegui fazer tudo isso, né? Então, foi algo que mudou o rumo da minha vida, assim, né? Então, a minha maior experiência foi ter passado no concurso aqui para técnico. E o início de tudo, eu sou interiorana, do interior. Então, aqui o UFRN é o mundo. Então, fui ser bolsista, aluna, chegando nos centros, aqueles departamentos, aquelas lá, para mim tudo foi muito... Foi uma experiência, foi difícil, mas aos poucos fui chegando. Aí logo a pouco, bolsista. E vamos, aquelas dificuldades, mas superando barreiras, superando dificuldades. E depois funcionária, que foi o marco de tudo. E se concretizou o sonho que cada um que nós temos, né? Cada estudante almeja isso. Crescer, encontrar o trabalho, se fazer, conhecer amigos. E é isso. Primeiro que quem nos paga é a sociedade, a gente oferece um serviço para a sociedade. Segundo, e quem remunera também o nosso salário. Segundo, a gente tem que dar um resultado muito melhor, muito mais qualificado do que mesmo a iniciativa privada, porque o resultado do nosso trabalho, ele não visa o lucro, mas ele visa um bem social. Então, a gente tem um compromisso muito grande, que ele tem que funcionar da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível. Então, e eu acabei formando muito esse senso de que a universidade não pode se bastar a si mesma, ela precisa chegar àqueles que a financiam, que no caso é a sociedade
são as pessoas que pagam seus impostos, algumas delas nem pisam aqui, mas que financiam isso aqui, né? Que pagam meu salário, inclusive, né? Então, eu acho assim que dentro da UFRN, o que eu sempre tentei fazer foi ser útil a ela. Eu me empolguei tanto e amo tanto essa instituição ao ponto de daqui para frente, enquanto eu estiver na minha função, né, até me aposentar, estou chegando lá, e estarei, ainda hoje eu cumpro com o horário, com as minhas obrigações do mesmo jeito de quando eu entrei em 1º de abril de 1978. Faço o trabalho com toda dedicação e carinho, do mesmo jeito. Falei, a UFRN foi importante demais para mim. E Deus ainda fechou, olha. E Deus ainda está me proporcionando eu me aposentar agora com os 60 anos da universidade, porque eu estou com 67 anos e vou sair agora. Então, eu acredito, eu ia sofrer, eu acho que eu ia ficar triste em saber e me aposentar e não viver esse momento hoje dos 60 anos da universidade. Eu estou aqui, eu estou vivendo, eu estou participando, eu estou falando com os bolsistas agora, e esse Cientec, desde que eu me envolvi com a Cientec, aconteceu em outubro. Mas esse ano, devido aos 60 anos, antecipou para junho. E a minha aposentadoria é em outubro. Então, veja aí. Então, é um privilégio que Deus me segurou. Maria Lopes, olha, você vai se aposentar bem direitinha. Curti os 60 anos da universidade, curti esses momentos. E, para mim, eu não tenho nem palavras para dizer o que a UFRN me deu. Porque eu acredito que eu dei um pouquinho também. Mas ela me deu muito mais. E eu estou encerrando minha vida de funcionária totalmente realizada e feliz em curtir os 60 anos da universidade. Eu estou saindo agora em outubro, como eu já falei, né? Então só tenho que agradecer. Esse documentário é uma homenagem a todos que fazem parte dessa história.